Significa, irmãos, que nós não tenhamos feito, não que nós não estejamos fazendo, mas significa que nós devemos trabalhar mais arduamente para sermos unidos, para servirmos ao Senhor e uns aos outros e para crescermos na nossa vida espiritual. Então, enquanto eu refletia sobre tudo que nós discutimos na nossa semana de oração, e olhando aqui só por cima, com exceção dos nossos visitantes, olhando aqui só por cima, eu já identifico que mais de 60% da igreja que está aqui hoje não participou da semana de oração, o que é uma pena para você, porque para aqueles que participaram foram abençoados, né? Mas o que nós aprendemos lá, e que nós vamos continuar fazendo, é que nós precisamos acreditar, e eu acredito nisso, eu creio nisso, que se nós nos permitirmos ser ensinados, Deus abençoará a nossa igreja com um novo sentido e um novo propósito. Amém? Eu creio nisso. Então, ao começarmos essa série de mensagem, e nós vamos aprender principalmente com o livro de Atos dos Apóstolos, com a igreja primitiva, nós vamos ver como a igreja se parece quando Deus está no controle. Como é que a igreja se parece quando Deus é verdadeiramente, unicamente o Senhor da igreja? Como a igreja se parece quando nós diminuímos para que Ele cresça? Como a igreja se parece quando nós, em obediência ao chamamento do Senhor Jesus para as nossas vidas, então vamos e pregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele afirma em 1 Coríntios 12, 27, ele diz o seguinte: agora vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é uma parte dele. Muitos livros sobre crescimento de igreja adotaram um método, ou têm adotado métodos empresariais muito populares no mundo afora, dando a impressão de que a igreja realmente é como se fosse uma empresa, né? Eles tratam a igreja como se fosse uma empresa, como se nós tivéssemos que cumprir metas, como se nós vivêssemos de números, como se nós devêssemos cumprir metas colocadas pelos homens e não por Deus mesmo, como se nós tivéssemos que, se não cumprir essa meta, parece que Deus não trabalhou nas nossas vidas, não trabalhou no crescimento da igreja, o que é muito errado para nós pensarmos assim. Apesar de eu crer que alguns ensinamentos do mundo dos negócios podem ser trazidos para a igreja, eu não creio que a igreja é um negócio. Amém? Vocês também não devem crer nisso. A igreja não é um negócio. Como eu disse aqui, agora vocês são corpo de Cristo. Essa é a igreja, nós somos corpo de Cristo. O homem, ele não constrói a igreja, o homem ele constrói o templo. Deus constrói a igreja. Deus edifica a igreja. Seria inadequado também eu dizer que Lucas, quando estava escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, estava pensando no futuro da igreja da Inglaterra, do Brasil, da África, da Alemanha, e dando-nos então, de acordo com Atos, um manual de crescimento da igreja. Não, de maneira nenhuma. A verdade é que Lucas relata o crescimento da igreja porque o Espírito Santo de Deus atuou para o crescimento da igreja. É diferente, ele está relatando fatos, ele não está dando um manual. Hoje para nós é um manual, mas aqui ele está relatando fatos. E ao mesmo tempo, eu acredito que se nós lermos cuidadosamente o livro de Atos, nós vamos descobrir, principalmente nos primeiros 12 capítulos, de que sim, ele nos ensina muitos princípios maravilhosos acerca de crescimento da igreja. E se nós aplicarmos esses princípios, então, nós vamos colher os frutos desse crescimento. Amém? Tudo isso foi introdução. Agora nós vamos direto ao ponto. Eu quero que vocês abram comigo as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versos 1 ao 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versos 1 ao 8. Diz assim
a palavra do Senhor. Atos, capítulo 1, versos 1 a 8. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Samaria e até os confins da terra. Amém. Amém, Senhor. Obrigado mais uma vez pela tua santa palavra, aquela que nunca volta vazia, aquela que nunca se contradiz, aquela que é perfeita. Senhor Deus, nós oramos e pedimos discernimento, entendimento e crescimento no Teu Espírito Santo essa noite, Senhor Deus. Que o Senhor fale conosco de maneira maravilhosa e que possamos entender as Tuas verdades e que possamos não só entender, mas aplicá-las em nossas vidas. É no nome santo de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Irmãos, eu quero começar com uma afirmação de acordo com os versos 1 e 3, de 1 a 3, desculpe, mas também com alguns versos que eu coloquei aqui para a gente explorar. Jesus Cristo é a pessoa mais importante da igreja. Jesus Cristo, parece chover no molhado, né? Parece que eu estou falando coisa que você já sabe, mas é coisa que você já sabe. Mas parece que às vezes nós esquecemos disso. Jesus Cristo Ele não foi, Ele não vai ser, Ele é e para sempre será, sempre foi, é e sempre será a pessoa mais importante da igreja. Essa é uma coisa que nós precisamos deixar claro desde o início. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a pessoa mais importante da igreja. Não é o pastor a pessoa mais importante da igreja, não são os líderes, não é você, não sou eu, mas Cristo. Cristo. Colossenses 1,18 diz que Colossenses 1,18, Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo, Ele tenha supremacia. Cristo. João, capítulo 1, dos versos 1 a 3, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito teria acontecido. E aí nós pulamos lá para o versículo 14. Do capítulo 1 de João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito que veio do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. De novo eu repito, irmãos. Nós, eu, você, nós não somos, ou eu não sou, ou você não é a pessoa mais importante da igreja. Os fundadores da igreja não são as pessoas mais importantes da igreja. Nós somos um corpo, com um só, que é o cabeça dentre todas as coisas. Efésios 1:22 diz que Cristo é a cabeça da igreja. Por que nós dizemos isso? Porque parece que a igreja contemporânea tem se esquecido disso. Parece que o que importa hoje são as pessoas. Apesar de, sim, as pessoas serem importantes, elas não são as mais importantes. Cristo é que é.
Por que as pessoas são importantes? Porque é importante que nós preguemos o evangelho para as pessoas. As pessoas são importantes porque nós, como crentes, unidos no Senhor, fazemos parte da igreja de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. E Paulo, escrevendo sobre isso, ele diz, se você é orelha, então, porque você é um órgão tão pequenininho, você não faz, então, parte desse corpo, você não é tão importante quanto? Não, você é sim. Se você é perna, se você é braço, você então não é parte desse corpo? Sim, você é, mas cada um desenvolvendo a sua função. Agora, você já ouviu falar em morte cerebral? Já, né? Já ouviu falar em morte cerebral? O que acontece na morte cerebral? O que acontece na morte cerebral? Por que o corpo não funciona? Porque quem é que manda no corpo? Então não é à toa que Paulo usa essa metáfora do corpo, para falar que nós somos corpo, e sem a cabeça nós simplesmente existimos, ou não. Porque experimenta tirar um braço e jogar ele lá na rua para você ver uma coisa, para você ver se ele vai viver algum tempo. Não vai. Ele vai morrer, por isso nós devemos estar enxertados nesse corpo, por isso que não tem ou não deve existir crente sem igreja. O crente que é crente precisa vir à igreja, o crente que é crente precisa estar unido ao corpo de Cristo. Então, irmãos, quando existe morte cerebral, o corpo, ele funciona somente através de máquinas, porque quem comanda é o cérebro. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que quem comanda a igreja é o cabeça, é Cristo. E dos versos 3 e 4, que nós acabamos de ler em Atos, ele diz o seguinte: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Aqui está um lembrete do ponto crucial do cristianismo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Lucas disse isso depois que Jesus Cristo morreu. E ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E apareceu vivo novamente, porque ele ressuscitou. Ele apareceu aos seus discípulos e para mais de 500 pessoas durante 40 dias. E pregando, e falando, e pregando, e falando a respeito do reino de Deus. Os evangelhos terminam assim: Jesus Cristo está vivo. Ele está vivo. E é precisamente por isso que Cristo é e sempre será a pessoa mais importante da igreja. Por quê? Porque ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer o que Cristo fez. O cristianismo é a única religião fundada por alguém que ressuscitou dos mortos. A única. Pode procurar. Procura os fundadores de qualquer outra religião. O túmulo deles está ocupado. O túmulo do nosso Senhor está vazio. Ele está vivo. Ele está vivo. Jesus é de fato o único que pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único que pode dizer ele pode bater no peito e dizer: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Só ele pode fazer isso, só ele tem esse poder. Devemos seguir Jesus, porque somente Ele pode fazer o que não podemos. Ele viveu a vida perfeita, Ele viveu uma vida sem pecado, Ele morreu pelos nossos pecados, assumindo a nossa punição sobre si, e depois ressuscitou dos mortos. E é por isso que Ele é o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Só Ele. Ninguém pode fazer isso. Então Jesus é a pessoa mais importante da igreja. E agora, seguindo o que nós estamos aprendendo hoje, nós vamos falar do poder mais importante da igreja. Versos 4 e 5, de Atos capítulo 1. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem:
Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Se a pessoa mais importante é o Senhor Jesus, qual é o poder mais importante na igreja? Um de cada vez, para não tumultuar. Se o Senhor Jesus é a pessoa, quem é o poder mais importante? Exatamente, obrigado. O Espírito Santo de Deus é o poder mais importante. O poder da igreja, na verdade, o único poder da igreja é o Espírito Santo. A figura do Espírito Santo aparece frequentemente no livro de Atos. Como eu disse no início, especialmente nos 12 primeiros capítulos. A Bíblia ensina que o maior poder da igreja é sempre encontrado quando ali se encontra o Espírito Santo de Deus. Se nós avançarmos para o verso 8 do capítulo que nós estamos lendo, ele diz o seguinte: vocês receberão o quê? Verso 8 de Atos 1. Vocês receberão o quê? Poder. Quando? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Só assim vocês têm poder, só assim nós temos poder. O que os discípulos receberam no Pentecostes, irmãos, prestem atenção nisso. O que os discípulos, o que os seguidores do Senhor receberam no Pentecostes, o crente recebe hoje quando crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Não espere por um extra, não espere por um segundo batismo, não espere por isso, porque isso não existe. Efésios capítulo 4, dos versos 4 a 6, diz o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança quando foram chamados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Então não espere um extra, porque não existe esse extra. Efésios capítulo 1, verso 13. De novo, Paulo dizendo sobre isso, fala o seguinte: quando vocês ouviram a palavra da verdade, vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Nós somos selados em Cristo pelo Espírito Santo da promessa. Então, se nós cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, você pode ter 10, 50, 100, 120 anos. Você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você. E você não precisa ter um poder maior que esse. Você não precisa de um poder maior que esse. Nós não precisamos de um poder maior que esse, porque esse é o maior poder dentro da igreja. Agora lembre-se de uma coisa. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos é dado. O Senhor Jesus disse isso, não foi? Não foi isso? Ele diz aos seus discípulos o quê? Olha, eu vou. Eu vou para onde? Estou aqui parafraseando, eu vou para onde? Vou para casa. Eu estou indo para casa. Eu estou voltando para casa. Eu estou voltando de um lugar de onde eu saí para vir aqui trazer salvação para vocês. Agora eu volto para casa. Mas não se preocupem, vocês não estarão sozinhos, porque eu enviarei quem? O Consolador, o Espírito Santo. O Consolador não é só aquele que te consola no choro, mas te consola também nas coisas erradas que nós fazemos, que nos traz de volta para Ele. Vocês não estarão só, Ele diz. Não se preocupem. Eu enviarei o Espírito. Os crentes da igreja primitiva, irmãos, eles fizeram coisas poderosas porque foram poderosamente capacitados pelo Espírito. O Espírito Santo dentro de nós nos capacita a fazer coisas que nós não poderíamos fazer sem Ele. Eu estou fazendo uma delas aqui agora. Se não for pelo poder do Espírito, nós não temos capacidade nenhuma. Absolutamente. Veja o que Paulo escreve aos Coríntios, falando exatamente acerca disso. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 4 e 5. 1 Coríntios 2, versos 4 e 5. A minha mensagem e a minha pregação não foram com palavras persuasivas e de sabedoria, mas com uma demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas em quem? No poder de Deus. No poder de Deus. Sabe aquelas vezes
e que você sabe, você tem a certeza de que é o Espírito Santo de Deus trabalhando em você e através de você? Sabe essas vezes? Sabe quando um amigo vem a nós em busca de alguns conselhos sobre trabalho, sobre relacionamento ou qualquer outra coisa, e você começa a compartilhar com essa pessoa os conselhos de Deus que vêm da sua palavra, e essas palavras começam a fluir dos seus lábios, e você nem sabe como isso está acontecendo, e você começa a se lembrar de versículos bíblicos, e você fala com sabedoria, e você fala com autoridade, e você fala com intrepidez, e você no final da conversa fala, como é que eu fiz isso? Isso é o Espírito Santo atuando em você e através de você. Não é através da nossa capacidade. Até mesmo você fica impressionado, depois você se olha no espelho e fala, foi eu mesmo que falei tudo isso? Você mesmo não acredita. Por quê? Porque é o Espírito Santo que habita em nós, é Ele quem faz essas coisas. Então quando você olha para o versículo 8, que é o versículo chave do livro de Atos, o versículo 8 diz que o Espírito Santo, Ele nos torna, pelo seu poder, testemunhas. Testemunhas de quem? De você mesmo? Testemunhas do quê? De um crime? Testemunhas do quê? Testemunha da morte e ressurreição daquele que reina para todo sempre. É isso que Ele nos torna testemunhas. Então, como é possível como isso é possível? Como é possível que eu seja testemunha? Através do Espírito Santo. É Ele quem nos transforma. E esse processo é um processo de transformação contínuo. Não ache que você chegou lá. Você não chegou lá. Você pode ter 30, 40, 50, 60, 70 anos de convertido. Você ainda não chegou lá. Nós não chegamos lá. Esse processo é um processo contínuo. Ele nunca para. Então o Espírito Santo é o maior poder da igreja. E quando nós nos lembramos que Cristo é o cabeça, Ele é o nome, Ele é a pessoa mais importante, e que o seu Espírito então é o poder mais importante da igreja, nos leva então para o terceiro ponto. E o terceiro ponto é, qual é o propósito mais importante então da igreja? Nós enxergamos isso dos versos 6 a 8. Mas antes de explorarmos mais isso, nós vamos falar o porquê desse propósito. Se a pessoa mais importante é o Salvador e o poder mais importante é o Espírito, então o propósito mais importante da igreja qual é? Vocês podem me responder, por favor? Qual é o propósito da igreja? Nós lemos aqui, verso 8. Sermos o quê? Testemunhas. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito da igreja. Veja, nós não podemos confundir uma coisa com outra. Você foi criado para quê? Você foi criado pela glória de Deus, para adorar a Deus, amém? E você foi chamado para quê? Para testemunhar. Exatamente, para testemunhar. Nós não podemos confundir essas duas coisas. Por quê? Porque quem é a igreja? Somos nós. Nós somos a igreja, não é isso? Você foi criado para quê, irmão? Você foi criado para quê? Só para ficar, como dizem os ingleses, wandering around. Não, nós somos criados só para vir aqui nesse mundo, passar um tempo aqui, e aí envelhecer e morrer, fazer umas coisas boas, outras não tão boas assim, e de repente a gente morre. Não. Nós fomos criados para a glória de Deus. E nós, como igreja, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados a sermos testemunhas. Testemunhas. Mas veja, olha só o que diz o verso 6, e isso é importante. O verso 6 diz o seguinte: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? E essa pergunta é uma pergunta razoável, vocês concordam? É uma pergunta razoável. Porque os discípulos ouviam Jesus pregar muito sobre o reino de Deus. E vocês se lembram muito bem que a grande maioria deles eram judeus e que eles estavam esperando o Messias, que viria para livrar o povo.
livrar o povo das garras dos romanos nessa época. E eles achavam, então, que esse reino seria aqui, terreno, como os outros que passaram antes deles. Então a pergunta é razoável. E eles queriam saber, Jesus, é agora o que o Senhor vai fazer, o que nenhum homem pôde fazer? É agora que o Senhor vai juntar o seu povo para si, e agora o Senhor vai reinar, e nós reinaremos juntos, porque a palavra de Deus diz isso, que nós reinaremos com Ele. É agora que o Senhor vai reinar na terra, e nós vamos reinar junto. Esse é o momento que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. E Jesus diz o seguinte: não lhes compete saber. Não te interessa. Não te interessa. Se interessasse, eu tinha colocado na Bíblia. Né? Como diz os ingleses, not your business. Yeah? Não te interessa. Não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Irmãos, quando você vê por aí alguém marcando dia, marcando data, que o Senhor Jesus vai voltar, que o Senhor Jesus vai fazer, que o Senhor Jesus que não sei o quê, corra. Feche os ouvidos, feche os olhos, corra. Porque esses são hereges. Porque se Deus quisesse que nós soubéssemos o dia do retorno do Senhor Jesus Cristo, estaria na sua palavra. Estaria na sua palavra. Não há nada de errado em querer saber, em querer estudar sobre o fim dos tempos. E na verdade está na Bíblia, inclusive. Apesar de desejarmos muito, o propósito principal do crente não é estudar sobre isso. Não é tentar descobrir quando a igreja será arrebatada. Não é tentar descobrir quando o Senhor vai voltar. Além disso, eu disse até isso hoje de manhã. Se você soubesse quando o Senhor ia voltar, você ia mudar a sua vida agora. Já assistiu aquele filme The Bucket List? Tem um filme chamado The Bucket List. É o balde dos pedidos. Ou o balde dos desejos. É um homem que está em fase terminal da vida. E os médicos lhe dão, então, só alguns meses de vida, algum tempo de vida. E esse homem é muito rico, então ele faz uma lista das coisas que ele deve fazer antes de morrer. E no final das contas, ele descobre que tudo isso é em vão. Tudo isso é vaidade. Eu tenho certeza que se você soubesse que Cristo vai voltar semana que vem, você mudaria a sua vida hoje. Porque você pode até não crer. Você pode até achar que não. Mas se você ouvir que Cristo vai voltar semana que vem, você muda. Eu mudo. Nós mudamos. Porque nós não somos bobo. Alguém tem algum bobo aí? Tem certeza que não tem nenhum bobo aqui. Então, irmãos, não é ruim que nós desejemos saber, mas não é bom sabermos. E o Senhor Jesus foi muito claro sobre isso. Não compete a vocês saberem. Vocês só façam o seguinte, depois no verso 8. Vocês façam o seguinte, olha, para de querer saber isso, para de querer brigar por essas coisas, para de querer discutir sobre essas coisas, e eu vou falar o seguinte para vocês. Foca no verso 8. Foca no verso 8. Diz o seguinte: vocês receberão o poder do Espírito Santo quando descer sobre vocês, e serão o quê? Minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os... Você sabe por que eu e você estamos aqui hoje ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Exatamente. Porque a igreja de Atos cumpriu isso aqui. Porque a igreja de Atos foi obediente. Porque a igreja de Atos, com o poder do Espírito Santo, foi obediente. A igreja de Atos entendeu quem estava mandando, o nome, o poder mais importante da igreja. A igreja de Atos entendeu quem estava enviando, e a igreja de Atos entendeu quem estava com eles. O Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Aqui está o propósito da igreja, o principal. Vocês receberão o poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Essa é a nossa missão primária. A igreja deve, acima de tudo, ser testemunha. Testemunha. Todas as coisas vêm depois. Todos os eventos, todas as coisas que você quiser listar para a igreja, vêm depois. Primeiro, a igreja deve ser testemunhas. Essa é a expectativa do Senhor Jesus Cristo para nós.
Foi ele quem disse. Não foi Paulo, não foi Pedro, não sou eu, nem o pastor Kleber. Foi o Cristo quem disse: vocês devem ser minhas testemunhas até os confins da terra. Ele quer que cada um de nós seja isso. Ser uma testemunha começa onde? Onde começa o seu testemunho? Onde é o seu campo missionário mais importante? Obrigado. A sua casa, a minha casa, é o campo missionário mais importante. É lá onde começa tudo. Nós devemos falar aberta e francamente sobre Jesus, sobre o inferno e sobre a salvação com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com a minha irmã, com os meus tios, com as minhas tias, com meus filhos, com as minhas filhas. Nós devemos ser abertos acerca disso. Se eu e você não formos testemunhas em casa, então não seremos boas testemunhas em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então, qual é a coisa mais importante que você vai falar hoje, depois do que o culto terminar? Qual é a coisa mais importante que você vai falar depois que o culto terminar hoje? Pense sobre isso. Qual é o tópico mais importante no almoço amanhã? Tudo bem que aqui nós vivemos uma vida difícil, né? Quem aqui consegue almoçar em casa, sentado na mesa com a sua família? Poucos. Tá bom, vamos falar da janta, então. Vamos falar do jantar. Jantar a gente consegue melhor, vai. Né? Qual será o tópico desse assunto? Você vê? Tudo volta para o Senhor. Que se formos honestos, é sobre isso que devemos falar. Não que os outros assuntos não podem surgir, mas o principal deve ser Ele, para a glória dEle. Ele é a pessoa principal da igreja. Então, eu espero, irmãos, sinceramente, que nós concordemos a respeito disso. Jesus nos chama, Jesus nos capacita pelo teu Espírito, Jesus nos ordena, Ele nos deu uma ordem, Ele não disse, Ele não foi sugestivo. Olha, eu gostaria que talvez você, se tivesse tempo, se sobrar tempo na sua agenda, pastor Kleber, muito ocupada, você, por favor, seja minha testemunha. Não, isso não foi uma sugestão, isso foi uma ordem. Ele disse: se você é meu discípulo, se você é salvo, se eu morri por você, se eu ressuscitei por você, e se eu te chamei, seja minha testemunha. Seja. É uma ordem clara, objetiva. Se somos chamados, devemos compartilhar das boas novas. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1,5. Porque a nossa mensagem a vocês não chegou apenas com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com profunda convicção. Convicção. Nós só podemos ser a igreja que Deus quer que sejamos se nós entendermos isso. Nós só vamos poder ser a igreja que Cristo quer que nós sejamos se estivermos unidos nele e para ele e por ele. Nós só vamos poder ser a igreja que Deus quer que nós sejamos se nós colocarmos essas coisas em prática. Colocar essas coisas em prática implica em maturidade espiritual. Para nós estarmos unidos em Cristo, nós precisamos ter o quê? Amor uns pelos outros. Para que nós possamos servir com amor e com verdade, nós precisamos estar unidos. E para que nós estejamos unidos, que possamos aí servir em amor, nós precisamos estar ou sermos maduros. Uma coisa não vive sem a outra. Essas três coisas estão ligadas, interligadas. Nós só podemos servir adequadamente se obedecermos e fizermos o que Jesus mandou fazer. O que Jesus te mandou fazer? O que Jesus te mandou fazer? Qual é o chamado de Jesus para a sua vida? Ah, mas eu não tenho talento. Eu também não. Minha esposa mesmo fala que eu canto mal pra caramba. Ah, mas eu não sei fazer nada. Eu também não.
Ah, mas eu acho que eu não sou competente. Eu também acho. Qual é o chamado de Cristo para a sua vida? O que Ele te mandou fazer? E agora eu replico com outra pergunta. Por que você não está fazendo? Por que eu não estou fazendo? Por que nós não estamos fazendo? Então, irmãos, esse é um lembrete para nós. Em primeiro lugar, Cristo é a pessoa mais importante da igreja. Segundo, o Espírito Santo de Deus é o poder mais importante da igreja. E terceiro, missões, evangelismo, compartilhar, sermos testemunhas, esse é o propósito mais importante da igreja. Que nós possamos ter isso em mente, amém? Falando sobre isso, nós vamos seguir aqui hoje uma segunda ordem que o Senhor Jesus nos deixou. Nós vamos compartilhar da ceia do Senhor. Antes disso, eu quero orar por nós e nós vamos cantar uma música. A música não é nova, mas é numa versão mais nova. Nós vamos ver lá no telão, tá bom? Antes disso, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti com gratidão pelas verdades encontradas na Tua palavra hoje aqui, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor, Cristo, é a pessoa mais importante da nossa igreja. O Senhor é a razão da nossa existência, Senhor. Que nossos corações estejam continuamente focados no Senhor, buscando seguir, Senhor, o seu exemplo e os seus ensinamentos. Agradecemos pelo dom do Espírito Santo, o maior poder da igreja. Que o Espírito Santo nos capacite, guie e transforme diariamente, para que possamos realizar coisas além das nossas habilidades. Possamos ser sensíveis à liderança do Espírito Santo nas nossas vidas e na vida da igreja. Ao refletirmos sobre o Teu propósito, nós reconhecemos que a nossa missão primária, Senhor, é ser testemunha de Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos testemunhas fiéis em nossas casas, comunidades e até os confins da terra. Concede-nos, Senhor, a ousadia e sabedoria para compartilhar a mensagem de salvação com aqueles ao nosso redor. Eu também oro pela liderança dessa igreja, Senhor, que possamos ser líderes fiéis, dispenseiros daquilo que o Senhor nos deu para fazer. Que nós possamos usar os recursos que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos usar, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem nos dado para a Tua honra e glória. Para liderar o Teu povo, Senhor Deus, para o Senhor, dando glória ao Senhor, somente ao Senhor. Pai Santo, seja conosco, nós te pedimos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.